Olá, meu nome é Fabiano e bem-vindo à Aletheia, treinamento e aperfeiçoamento bíblico. E a matéria de hoje é Introdução à Teologia. Para você que quer fazer um curso de teologia, uma faculdade de teologia, você já vai ter aqui o primeiro contato com essa matéria de introdução. O que é teologia? Para que ela serve e em que ela nos ajuda? E o que ela nos faz entender? Vamos aqui começar definindo o que é teologia. Teologia é a ciência que estuda Deus e a sua relação com o universo. Ou seja, é o estudo sobre a pessoa de Deus e como ele se relaciona com aquilo que foi criado por ele mesmo. Assim como também vai estudar a Deus e os seus atributos. Amém? E qual é o alvo da teologia? Definimos o que é teologia, mas teologia ela tem um alvo. É a relação de Deus principalmente com o homem. Principalmente com o ser racional que ele assim criou. Então, para isso serve a teologia. Vamos aqui dar continuidade? Nós temos aqui como introdução à teologia 3 bases, ou seja, 3 certezas, amém? Que precisamos levar em consideração. A primeira delas, dentro disso, é a capacidade do homem de ser racional. Só podemos conhecer a Deus, saber sobre a pessoa de Deus, pensar sobre Deus, porque somos seres racionais. E Deus nos deu essa liberdade de conhecermos a Ele. E também temos aqui a fé como base. Porque Deus, ele é um ser invisível. Então não temos como conhecer a Deus se não for por fé. E também temos aqui, e essa é importante, a lei de causa e de efeito também. Ou seja, essa última lei nos leva a entender que tudo aquilo que foi criado é efeito e que a causa principal de toda a criação vem de Deus. Ou seja, nada é por acaso. Não existe a criação do mundo por nada. O acaso não cria nada. Tudo precisa de um Criador. E Deus, ele é assim, a causa primária de todas as coisas existentes. E qual é a necessidade de estudarmos a teologia? A primeira necessidade é do próprio homem de ser racional e querer respostas, não é verdade? Para todas as coisas e a tudo também querer explicar. A segunda esclarece sobre a pessoa de Deus e as suas ações. E a terceira é a certeza. Não é uma teoria, mas é a certeza da existência de Deus. E se a gente for entrar no contexto histórico aqui, a teologia, ela não é moderna, ela não começou hoje. Ainda no primeiro século, ou nos primeiros passos ali do cristianismo, já começou a se fazer teologia. Os judeus já faziam a sua teologia do Antigo Testamento. Ou seja, eles já percebiam a importância da relação entre Deus e o homem já lá atrás, já antes da vinda de Cristo. Não é verdade? Existência de Deus. Temos vários argumentos aqui da existência de Deus. E um deles, que é bastante interessante, é o argumento ontológico. É um sistema de doutrinas, aqui o ontológico, segundo o qual o conhecimento da existência de Deus é natural ao homem.
Ou seja, segundo aqui o ontológico, o homem, ele já nasce e ele já cresce tendo dentro de si a certeza da existência de Deus. Então esse é o ontológico. E o segundo é o fideísta. O fideísta sustenta que a existência de Deus não pode ser conhecida por razão natural, mas somente por fé. Já o fideísta, ele se contrapõe ao ontológico. O homem nasce, mas ele só conhece a Deus quando ele tem fé, quando ele passa a acreditar na existência de Deus. E as provas? Quais são as provas da existência de Deus? Temos a primeira prova como metafísica, que é o estudo mais aprofundado da realidade que vemos ou tocamos. Quando falamos em metafísica, a gente poderia estar falando aqui também da existência do mundo espiritual que não vemos, ou do universo que ainda não está ao nosso alcance. Por exemplo, não podemos ver aqui da Terra anos-luz à frente do universo. O que existe para além das estrelas? Só Deus sabe, só Deus conhece, e isso ainda não foi revelado ao homem. Provas morais da existência de Deus. Deus é um ser moral, no sentido de pensar, agir, cumprir, comunicar e estabelecer suas vontades. Ou seja, Deus é um ser moral. Ele pensa, não é verdade? Ele age e ele cumpre as suas vontades, tanto no universo quanto também em nossas vidas. E provas bíblicas, isso daqui é bastante interessante, porque a Bíblia ela não procura provar a existência de Deus. Ela te dá a certeza da existência de Deus. Para isso que nos serve também a Bíblia, para isso que também nos serve a palavra. E podemos estudar também um pouquinho da pessoa de Deus, sua natureza. Deus, ele é espírito, e um espírito pessoal. Ou seja, ele não depende, ele não precisa da existência de outra coisa para que ele também possa existir. Seu caráter, qual é o caráter de Deus? Perfeito e justo em todos os seus atributos. Não existe imperfeição em Deus. E a sua relação com o universo que criou. Ele cria, ele sustenta e ele dirige tudo. Deus é um Deus, meu irmão, que nunca ficou inativo. Ou seja, ele está criando o tempo todo. Ou ele está criando algo relacionado ao universo, ou algo relacionado à nossa própria vida, o nosso próprio destino, o tempo inteiro. E quais são as motivações de Deus? Deus, em suas motivações, é a motivação do amor e a motivação da justiça. E quais são os seus atributos naturais? Deus, por ser uma pessoa que eu digo no sentido de ser um espírito independente, ele tem os seus atributos. Então Deus, ele é espírito, ou seja, Deus, ele não possui um corpo físico como o nosso, que possa ser tocado ou que possa ser visto. Mas aí vamos falar de Jesus. Jesus, ele se tornou carne, ele pôde ser visto e ele pôde ser tocado. Isso é uma matéria, meu irmão, que está lá em Cristologia, que a gente também vai chegar lá. E aí vamos explicar melhor sobre tudo isso. Deus, ele é único, ou seja, chamamos de unicidade. Não tem outro igual, não tem outro semelhante, não tem quem se aproxime
daquilo que Deus, ele é. Deus, meu irmão, em sua pessoa, ele possui infinidade. O que é infinidade? Ele é um ser eterno. Ele sempre existiu e ele sempre vai existir. E não tem como, e seria uma loucura nossa, saber a origem de Deus, como tudo se iniciou, ou o que aconteceu lá atrás. Meu irmão, isso não está ao nosso alcance. Amém? E seria loucura a gente tentar entender isso. Ao mesmo tempo, seria também uma perca de tempo. Então, vamos estudar e vamos falar dentro da capacidade racional que Deus nos deu através da sua palavra. Deus, meu irmão, ele possui imensidade. Ou seja, o seu poder e a sua grandeza não podem ser medidos. E Deus, isso é importante, ele é um ser cognoscível. O que é isso? O que é essa palavra? Ele se deixa, ele se permite ser conhecido. Deus, ele possui dentro da sua natureza a onipotência. Ele tem todo o poder, mas ao mesmo tempo, ele permite o livre-arbítrio humano. Deus, ele é um ser onisciente, ou seja, ele é conhecedor de toda a ciência existente e ele é conhecedor de si mesmo. E Deus, ele tem os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. O que são atributos comunicáveis, meu irmão? É aquilo que ele repartiu com a sua criação. É aquilo que ele repartiu com o homem, como bondade, misericórdia, justiça, amor, sabedoria, paciência, perdão. Todos esses atributos também encontramos dentro de nós. Mas Deus também tem os seus atributos incomunicáveis. É aquilo, meu irmão, que só pertence a Ele, só faz parte da sua natureza. A sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua eternidade, soberania, sua autoexistência. O homem, ele não é autoexistente. O homem, ele nasce, cresce, vive e morre. Deus não. Deus, ele é autossuficiente. Ele tem a sua autoexistência o tempo todo. E aí vamos falar um pouquinho da Trindade. Amém? Meu irmão, é difícil você definir a Trindade dentro do nosso pensamento limitado e da nossa linguagem aqui deficiente. Mas a gente poderia definir a Trindade como 3 pessoas, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, que possuem uma mesma natureza, uma mesma essência e um mesmo caráter. Não são 3 deuses, são 3 pessoas com uma mesma natureza e uma mesma característica, tá bom? O Pai, que é o Criador de todas as coisas, o Filho, que veio a ser o nosso Salvador, e o Espírito Santo, meu irmão, que é tão pouco falado sobre a pessoa do Espírito Santo, mas a gente não tem muita ideia, por causa da nossa mente limitada, da importância do Espírito Santo em nossa vida. É o Espírito Santo que conduz o homem a conhecer e a reconhecer a existência de Deus. É o Espírito Santo que está trabalhando diretamente dentro da nossa conversão, não é verdade? E o seu campo de atuação, o campo de atuação do Espírito Santo, é a nossa vida e é a igreja. Os ministérios que existem, os trabalhos que existem, as ministrações, as campanhas, os estudos, tudo que tem dentro da igreja é direcionado pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? A palavra Trindade, ela não existe na Bíblia. Ela foi percebida, na verdade, por Tertuliano de Cartago, do ano 160. Ele é que percebe ali a palavra Trindade. Ele percebe 3 pessoas
agindo dentro da Bíblia. E aí ele consegue ali perceber e aqui trazer para nós a palavra Trindade. Mas se você for procurar dentro da Bíblia, a palavra Trindade, ela não existe. Esse foi o Aletheia, treinamento e aperfeiçoamento bíblico. Amém? Quem quiser uma apostila dessa, é só entrar em contato comigo aqui, porque é gratuito. O estudo aqui é gratuito. Amém, meus amigos? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.